Boa noite, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Ô bênção! Hoje, mais um culto de quinta-feira profética aqui na Missão Apostólica Church. Glória a Deus! Seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Vamos dar início a este culto hoje. Apóstolo Douglas, você. Por favor. Ora. Amém. Ele quer que ore, amém. Vamos orar e iniciar o culto, né? Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós damos início a mais este culto de quinta-feira profética, na tua presença. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai falar conosco, vai falar com os teus filhos que estão aí do outro lado, Pai, da internet, em nome de Jesus, nessa transmissão. Meu Deus, venha dos altos céus, Senhor, venha operar sinais, prodígios e maravilhas nessa live, nessa transmissão. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Pai amado, usa o teu servo com poder e autoridade para ministrar as nossas vidas nesta noite, e que os céus se abram para nós. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que aqui está, cada pessoa que está, Senhor, a caminho, cada pessoa que está na transmissão, em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada país que nos assiste, o povo lá da Suécia, o pessoal do Japão, Senhor, Estados Unidos, em nome de Jesus, Portugal, São Sebastião, Franca, em nome de Jesus, Paraná. Espírito Santo de Deus, obrigada por essa noite na tua presença. E abençoa também ainda todos aqueles da cidade de Guarulhos, São Paulo, regiões. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pela tua vontade para esta noite. Em nome de Jesus, já vai abençoando, meu Deus, eu te peço, cada família deste bairro, do Jardim Paravente, que ouve o som da minha voz, que a sua casa possa ser abençoada, que o Senhor possa te curar de todo e qualquer tipo de enfermidade, porque Ele levou sobre si na cruz do Calvário todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, com vocês aí, eu adoro assim o apóstolo Douglas. Glória a Deus. A paz Glória a todos. Né? Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, em nome de Jesus. E hoje é mais uma quinta-feira na presença do Senhor. Nós vamos estar aqui ministrando a palavra, trazendo mais o ensino da palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. E quero estar convidando você a estar aqui com a gente toda quinta-feira às 19h30, tanto na live como presencial. Todos os sábados às 16 horas. Nosso culto à tarde era quarta-feira, só que devido a problemas de trabalho, né, nós resolvemos alterar para sábado à tarde, às 16 horas, 4 horas da tarde. Então esteja com a gente aqui, nosso culto de revelações proféticas. A Bispa Cíntia vai estar aqui dirigindo o culto. Então esteja aqui comigo, né, presencialmente, esteja aqui, venha, sábado à tarde, né, a maioria das pessoas não trabalham, então você tem aí a sua tarde livre, o culto acaba cedo, você pode ir à noite para o seu passeio, então venha receber uma palavra, venha receber a unção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E domingo, às 18h30, estaremos aqui também ministrando a palavra do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, para você abrindo aí a tua Bíblia no livro de Joel, no capítulo 2, né? Você falou para mim, Glória? Joel 2. 28 a 31. Ok, 2:28, é isso. 2:28. Às vezes eu peço ajuda aqui aos universitários, né? Que às vezes eu foge aqui no texto. Mas é assim mesmo. Glória a Deus.
Então eu quero convidar vocês. E já temos a nossa data marcada, o nosso culto de mulheres guerreiras. Qual a data, Bispa? 13 de março. 13 de março. 19 horas. 19 horas da noite. Você que é mulher guerreira, você que já participou, né? Já nos primeiros cultos que tivemos, esse culto ele é mensal. Você que é pastora, obreira, missionária, bispa, apóstola, é nossa convidada, está aqui a Bispa Cíntia, outras mulheres de Deus, outras pessoas que ela já está confirmando, que vão estar trazendo louvor aqui, em nome de Jesus, palavra profética, tem liberado muita bênção. Culto de louvor e adoração. Culto de louvor e adoração. Para comemorar meu aniversário, dia 11 de março. Ela vai aproveitar o aniversário dela, né? Para comemorar o aniversário da Bispa, culto de louvorzão aqui, que dia? 11, né? 11 de março. 11 de março. 16 horas. 18 horas, aliás. 6 horas da tarde. É isso aí, 18 tarde horas. mesmo. Vai estar aqui. Quem vai estar aqui com a gente cantando? Bom, a princípio está confirmando só o pastor Rina. Pastor Rina vai estar aqui. Nosso pastor Chapulino, né? Com amor e carinho. Assim, carinhosamente nós chamamos meu irmão ele em assim. Cristo, né? Nosso meu irmão em Cristo. Que nós temos uma amizade de mais de 20 anos aí, então a gente brinca assim carinhosamente, né? Então, o pastor Rina vai estar aqui, estamos aguardando aí a confirmação do levita Alex Salles também, nós estamos aguardando se ele tem a agenda aberta para esse dia. Vanderlei Egídio. A Vanderlei Egídio, é uma mulher cheia da unção de Deus, vai estar louvando com a gente aqui também. Então, a gente está cheio de programação aí. E ao longo do tempo vamos estar fazendo essas programações, amém? Amém, glória a Deus. Então, lá no livro de Joel, no capítulo 2, lá no verso 28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você reparou que a Bíblia fala, não derramarei do meu espírito sobre todo homem? Ela fala sobre o quê? Sobre toda carne. Então quem é feito de carne vai receber o Espírito, ok? Sim ou não, gente? Sim, então, ok. Então isso quer dizer, tanto homem como mulher. Então, aqui a Bíblia não diz só do homem, porque quando a Bíblia cita homem, é genérico na palavra. É tanto homem como mulher. Mas aqui ele é mais específico, sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, serão profetas. Os filhos já vão nascer já uma unção profética sobre a vida deles. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, até aqueles que estão sobre a escravidão vão receber a unção do Espírito. Ou seja, quando ele fala aqui do escravo, ele está querendo dizer assim que não tem distinção. Não tem distinção social, não tem distinção de classe eclesiástica, não tem distinção nenhuma. Ele está querendo, tanto livre como preso, vai receber do seu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então Deus está te chamando e nós estamos vivendo, nós já recebemos essa promessa do derramar do Espírito Santo, que foi lá em Pentecostes, quando os discípulos estavam todos reunidos ali clamando, e depois que Jesus tinha sido levado aos céus, o vento impetuoso entrou naquela casa e encheu aquela casa com o poder do Espírito Santo. E todos eles foram batizados com fogo, foram batizados com o Espírito Santo e passaram a falar em línguas. Homens iletrados, homens que não tinham teologia, começaram a falar em línguas, começaram a ser cheios do poder de Deus e profetizaram. Então essa promessa do Espírito já foi derramada sobre toda a carne. Então o Senhor, ele tem esse derramar. E Jesus, quando ele veio, ele soprou sobre os seus discípulos, ele soprou o poder de Deus, ele soprou a unção do Espírito Santo sobre todos nós.
Jesus Cristo, Ele já soprou o seu Espírito sobre nós e nos deu autoridade para nós irmos e pisar sobre todo o poder das trevas. Então, o que diferencia um cristão do outro é aquele que usa autoridade e aquele que não usa autoridade. Então, nós temos que entender que o Senhor já tem nos dado este poder, né, para levantar as pessoas. Lá em Lucas, no capítulo 10, o Senhor, Ele deu uma missão para 70 apóstolos, né? Porque apóstolo significa enviado, mensageiro. Então aqui Ele comissionou, Ele enviou. Então o ministério de Jesus tinha mais de 80 apóstolos, né? Tinha lá os 12 mais 70. Então Jesus, o ministério de Jesus não é que nesses ministérios que a gente vê que só pode ter um apóstolo só. Aí fica aquela redoma de vidro e não pode levantar outro, né? Então a gente temos essa visão. O Senhor levantou apóstolos no seu ministério, porque o próprio Jesus, a Bíblia fala em Hebreus que Ele é o nosso apóstolo, né? Então quem fala assim, mas apóstolo é só para aqueles dias, eu não acredito em apóstolo. Então você não acredita em Jesus. Você está desfazendo da unção e da autoridade de Cristo, porque Ele é o nosso apóstolo, Ele é o nosso sumo pastor e bispo das nossas almas, diz a palavra, porque Ele é a essência, Ele foi enviado para trazer salvação para todo homem na terra. Jesus foi apostolado dos céus. Ele veio para trazer o quê? Para libertar o homem do pecado, da destruição e da morte. Coisa que o homem não pode com o poder da força do braço. Mas o Senhor enviou Jesus para nos reconciliar com o Criador através da sua obra no Calvário, né? E lá no livro de Lucas, no capítulo 10, diz assim: dito isso, o Senhor designou ou enviou outros 70 e os enviou, os apostolou, né? De 2 em 2, para que procedessem em cada cidade, em lugar aonde ele estava para ir. Aí ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Pai, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudais pelo caminho. Ao entrares numa cidade, dizei antes de tudo: paz seja nessa cidade. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma cidade, comendo e bebendo do que eles tiverem. Porém, digno ao trabalhador o seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Contudo, quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comendo o que vos for oferecido. Curai os enfermos, que nela houver. Anunciar-lhes a vós outros está próximo o reino dos céus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí delas, nas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se apegou nos pés, sacudiu contra vós outros. Não obstante, sabeis que está próximo o reino dos céus. E ele vai dizendo assim, lá no versículo 18: mas lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como a um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque o Espírito vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então, o Senhor Jesus, Ele enviou, né? Ele enviou os apóstolos lá para ministrarem, para irem em viagens missionárias, não como missionários, mas como apóstolos, uma missão para pregar o Evangelho. E eles foram pregando o Evangelho, e o Senhor comissionou eles e deu a autoridade sobre o mundo espiritual, a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inferno, sobre todo o poder da enfermidade, da miséria. Então, o Senhor deu autoridade para os seus discípulos, como Ele dá hoje. Então,
Então nós temos autoridade para repreender demônios, autoridade para curar os enfermos, autoridade para mudar decretos, mudar leis no mundo espiritual, autoridade para alterar o curso da natureza. Nós temos que usar a nossa autoridade espiritual para isso. Então, o Senhor não nos deu autoridade para uns atacarem os outros, um agredirem o outro, um ser inimigo do outro, porque o nosso inimigo é o inferno, é Satanás, porque o Senhor tem falado que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? E sim contra principados, potestades e dominadores. O nosso inimigo, ele não é de carne e osso, mas ele usa, né, pessoas insufladas pelo inimigo para quê? Para atacar. Só que temos que ter o discernimento. Para quê? Para não lutar contra as pessoas, porque para as pessoas nós temos que orar por elas e pregar-lhes o evangelho do reino, porque o reino do céu está perto. Então nós temos que repreender toda a ação do inimigo, para que o inimigo possa ser repreendido, para que possamos ter o discernimento e não podemos andar às cegas por todo o vento de doutrina, né? Sermos cegos, ter uma cegueira espiritual e ficar rebatendo o nosso próximo. E muitas vezes nós estamos caindo nesse erro. As pessoas têm errado muito, têm brigado na carne, né? Tem um virado a cara para o outro, um fofocado da vida do outro, um falado mal da vida do outro, né? Por isso que muitas pessoas se machucam, por isso que muitas pessoas elas acabam saindo até do seu local onde Deus plantou elas. Por quê? Porque ali elas acabam sendo prejudicadas, machucadas por conta das pessoas que estão ali não discernirem a situação. Então é necessário discernir para saber contra qual inimigo você está lutando, né? O seu inimigo é espiritual e você usa armas espirituais, né? Você pode ver que até mesmo uma luta aparentemente, digamos assim, física, quando Deus ele entra no negócio, sabe o que acontece? Ele não usa armas convencionais. Quer ver só um exemplo? Por exemplo, quando Saul estava lá no campo de batalha com todo o seu exército, e os filisteus estavam acampados lá no outro lado, eles mandaram um gigante Golias lá no vale para afrontar os exércitos. Qual eram as armas que Golias usava? Golias usava uma lança, que a Bíblia fala que ela parecia um eixo de tecelão. Ela parecia um eixo de tão pesada que ela era. Ele tinha uma espada enorme, né? Uma espada, ele tinha um escudo de bronze, ele tinha uma armadura muito forte, que eu acho que nem bala de fuzil atravessava aquela armadura, né? Ele tinha uma armadura, ele era completamente preparado para a guerra. E as armas daquela época eram justamente isso: lança, espada, flecha, eram as armas da época. E Davi, o Espírito Santo levantou Davi e ele usou uma arma não muito convencional. Aliás, uma arma que não se usa, e nem se pode chamar aquilo de arma, mas ele usou como arma, porque o Espírito Santo usou como arma para derrubar aquele inimigo. Ele foi lá e pegou 5 pedras no ribeiro. Por quê? Porque o Golias ele tinha 5 irmãos, eram 5 gigantes na época. Golias tinha mais 4 irmãos. Então Davi, ele pegou 5 pedras, uma para cada gigante. Não é porque ele, se eu errar uma, eu vou usar outra. Não, porque Davi ele era um exímio atirador, porque ele usava a funda dele para quê? Para defender as ovelhas do seu pai, ao qual ele atacava, quando sofriam os ataques do urso, do leão, dos animais selvagens, dos lobos, ele defendia o seu rebanho. Tanto é que quando Davi se apresentou a Saul e falou assim: quem é esse incircunciso filisteu que afronta os exércitos do Deus vivo? Eu vou enfrentar ele, eu vou lá contra ele. E aí Saul olhou para ele e falou assim: mas você é jovem, você é inexperiente. Aquele homem lá, ele já é guerreiro desde moço, ele já é experimentado na batalha. E você é moço ainda, inexperiente, ainda é moço. E aí ele falou assim: o teu servo agarrou e matou o leão pela barba, assim como o leão ele também matou o urso, que quando tomou a ovelha do Senhor, do Senhor vosso Pai, ele agarrou aquela ovelha, e o teu servo matou tanto o urso como o leão. E aí Saul viu aquela ousadia que estava assim, o olho de Davi brilhava, porque ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele tinha recebido a primeira unção sobre a vida dele. Então o Espírito Santo impulsionou Davi numa indignação santa, numa indignação contra os inimigos de Deus. E aí, o que aconteceu?
Davi desceu para o combate. Só que antes Saul tentou pôr a armadura humana nele, né? E ele falou: eu não posso andar com isso. E ele foi tirando aquela armadura, ele não conseguia se mexer, porque ele ia usar as armas da carne. Quando você usa as armas do nível de Satanás, você perde sua guerra. Então, para que você guerreie o inimigo, você não pode usar as mesmas armas que o inimigo usa, né? Você tem que usar as armas que o diabo não usa, né? Que é justamente o que? É a oração, é a humilhação, é a palavra, é o perdão, é o amor, é a leitura das escrituras, é a consagração, né? É a submissão à palavra do Senhor. Enfim, isso foi elencar que são muitas coisas. E Davi, ele desceu aquele campo, aquele fronte de combate. E aí quando aquele gigante olhou para ele assim, olhou para ele, viu que ele estava lá com um cajado de pastor, e ele falou assim: eu sou algum cão, eu sou algum cachorro para você vir com um pedaço de pau comigo? Me mandem um soldado, manda-me um homem para me enfrentar, para mandar um moleque para me enfrentar. E aí o gigante o amaldiçoou pelos seus deuses, que eu vou te matar e jogar o seu corpo nas bestas feras do campo, comerem. E Davi olhou para ele e falou assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, não com espada, não com lança, que era a arma convencional da época. Sabe o que Davi fez? Falou assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou matar você em nome do Senhor, eu vou cortar-lhe a cabeça e dar o seu corpo para as bestas feras do campo comer. E sabe qual foi o resultado? Foi isso mesmo. E após Davi ter vencido o gigante pela palavra, porque Davi venceu o gigante, sabe como? Não foi no combate físico, mas ele foi na palavra, na língua, porque ali ele profetizou, ele determinou que ele ia contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Ele ia ali, derrotar o inimigo dele. Ele usou primeiramente a palavra, e ele declarou uma sentença contra aquele soldado filisteu. Ele lançou uma sentença contra ele. Ele disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos e vou dar o teu corpo para os animais comerem. Ele determinou uma sentença profética. Ele foi usado pelo espírito de profecia e de ousadia, e aquela palavra se cumpriu naquele exato momento. E aí ele se apressou, né, para o combate. Ele enfiou a mão no alforje de pastor, pegou aquela pedra lisa do ribeiro ao qual ele pegou a pedra lisa das águas do ribeiro, e ele colocou na funda, ao qual ele usava como arma para atirar nos animais que atacavam as suas ovelhas. E imediatamente ele se armou, e o gigante viu ele vindo. O gigante já também se aproximou dele, e ele imediatamente já arremessou a funda dele, e o Espírito Santo, ele impulsionou aquela pedra. Aquela pedra foi impulsionada como um tiro de canhão, e ela atingiu o ponto exato, bem aonde havia aquela fresta na viseira do capacete dele, na viseira do capacete que o Golias tinha, e aquela pedra encravou-se na testa dele, e ele ficou desacordado, ele caiu de rosto em terra. E de repente, o que Davi fez? Sem perda de tempo, Davi prevaleceu contra ele. Davi foi para cima dele, desembanhou a própria espada dele e cortou a cabeça do gigante. E ali ele morreu. E aí se cumpriu a palavra que Davi falou contra ele. Se cumpriu a palavra, e ele pegou aquela cabeça, né, ensanguentada, e levantou lá como um troféu. E os soldados filisteus viram que o seu herói, o seu guerreiro era morto, e eles correram, porque a esperança dos filisteus estava no homem. Então eles temeram, eles correram, porque a força deles estava no braço da carne do gigante. Então todos eles correram. E aí o que aconteceu? Os soldados do exército de Saul se animaram pelo Espírito Santo e foram atrás dos filisteus, e os corpos dos filisteus foram caindo ao redor do caminho, e Davi ele foi honrado pelo rei, né? Davi foi honrado pelo rei, ao qual a sua casa foi livre de impostos. Ele se casou com a filha do rei, ele teve todas as honrarias, né, que um soldado pode ter. Ele foi colocado como comandante dos exércitos de Saul, a qual, quando Davi fazia as suas investidas militares, ele fazia as suas campanhas militares, ele voltava, e as mulheres da cidade, elas saíam
exaltando o nome de Davi, dizendo que Davi matou os seus 10 milhares e Saul apenas os seus milhares. E aí Saul se indignou daquilo, né? Ao longo do tempo, Saul ficou indignado com aquilo. Saul começou a deixar entrar nele o espírito de inveja, de ciúmes, né? E ele ficava endemoniado, e ele queria matar Davi, porque ele falou assim: nossa, todo mundo aqui exalta o nome de Davi, dizendo que ele matou seus 10 milhares, eu matei só 1000, ele matou 10? Oxi, quer dizer que eu sou fraquinho, eu sou o rei, e ele mata mais do que o rei? E aí entrou aquele espírito, né, de soberba, de arrogância, de vaidade humana, que é a vaidade humana, né? E ele quis matar Davi diversas vezes, tanto é que Davi teve que fugir da presença de Saul, porque Saul queria matar-lhe. E Davi era um homem de Deus tão centrado na vontade de Deus, que Davi nunca afrontou o rei, porque o rei era autoridade sobre a vida dele. Sabe o que Davi fez? Davi preferiu fugir da presença de Saul do que enfrentá-lo. Davi podia matar Saul, poderia enfrentar e matar Saul, podia, mas ele estaria quebrando um princípio espiritual, ele estaria trazendo maldição sobre a vida dele, porque ele estaria afrontando uma autoridade espiritual contra a vida dele, uma autoridade que era sobre a vida dele. Ele respeitou a autoridade de Saul. Então, até quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não o fez. Que numa das vezes que Saul estava perseguindo Davi no acampamento, né? Saul estava dormindo, e aí os soldados de Davi, ao qual Davi tinha os seus 600 homens, falaram assim: ó, Davi, o Senhor entregou Saul nas tuas mãos, vai lá e mata ele. Aí Davi foi até lá, ele cortou a orla das vestes de Saul, ele sentiu bater-lhe o coração. Davi quase teve um infarto, porque ele apenas cortou o tecido da veste do rei, e ele falou assim: nunca estenderei a mão contra o ungido do Senhor, né? Mesmo Saul tendo sido rejeitado por Deus, porque Deus já tinha escolhido Davi para ser o seu sucessor, o seu rei. Davi enxergava ele, Davi via nele a autoridade, havia unção sobre a vida dele. Ele falou assim: nunca estenderei a mão contra o ungido do Senhor. E Davi tinha esse temor diante de Deus, né? Aí Davi repreendeu os homens dele e falou assim: não estenda a mão contra o ungido de Deus, né? Por mais que ele esteja fazendo coisa errada, porque Deus que vai lidar com ele. Tanto é que no final das contas, no fim da vida de Saul, o que aconteceu? Nas suas guerras, Saul, ele se suicidou, né? E o suicida não tem salvação. Então Saul, ele tirou a própria vida no fronte de batalha. Até quando Saul se suicidou lá no fronte de batalha, o escudeiro que andava com ele, quando viu que isso tinha acontecido, o próprio escudeiro também se matou, pegou a espada e se jogou em cima da espada, porque ele tinha tanto medo e tinha tanto temor, que ele viu, se o seu rei se matou, ele se matou também. Então Davi respeitou a sua autoridade durante anos. Davi aguentou calado a perseguição daquele rei ao qual o próprio Davi amava. E Davi nunca levantou uma palavra contra Saul. Você pode ver em toda a trajetória de Davi, que Davi nunca levantou uma palavra de acusação contra Saul. Davi nunca levantou uma palavra dizendo: aquele rei assim, aquele rei assado. Uma palavra de afronta, uma palavra contrária. Davi nunca afrontou o rei Saul nem com palavras. Ele afrontou sim o gigante Golias com palavras, mas Davi nunca levantou a boca dele para falar contra o rei, por mais que o rei o perseguia, por mais que o rei o perseguisse. Ele nunca afrontou Saul, mas ele deixou Deus cuidar de Saul, até o ponto, depois que Saul se matou, tempo depois, o povo de Judá ungiu Davi como rei em Judá, e depois mais para frente ele foi ungido rei em Israel. Ele recebeu sua terceira unção, a qual aí sim ele se tornou rei de todo Israel, né? Mas ele nunca quebrou o princípio espiritual. Qual que era o princípio espiritual? De respeitar a autoridade, né? E nos tempos onde nós vivemos, em que o Espírito é derramado sobre toda a carne, o Senhor fala aqui no livro de Timóteo, no capítulo 3, lá no verso 1, diz assim: fiel é a palavra, se alguém, olha só que a palavra fala, aspira o episcopado, excelente obra almeja. Sabe quem é esse alguém? É qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher que diz sim para o chamado de Deus. Qualquer homem, qualquer mulher que, sendo imbuído
pelo Espírito Santo, né? Diz assim para o chamado, porque a palavra fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque muitos não aceitam o chamado de Deus na sua vida. Muitos, eles retrocedem no seu chamado de Deus. Então, por isso que Deus ele fala, se alguém aceitar o chamado, né? Se alguém aceitar o chamado, aceitar o episcopado, excelente obra almeja. O que é o episcopado? O episcopado é você receber o envio para o pastoreio, o envio para cuidar da casa do Senhor, o envio para a diligência da obra de Deus, para ser enviado como um apóstolo, como uma apóstola, como um bispo, uma bispa, um pastor, uma pastora. Então, para ter esse envio, esse chamado do Espírito Santo, né? Então, daqui Deus ele fala assim na palavra dele, que ele não faz distinção entre grego e troiano, para ele não tem macho nem fêmea, para o Senhor não existe distinção de sexo, né? Ele falou que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Então, não tem essa religiosidade que muitas vezes muitos ministérios colocam, não pode pastora, não pode isso, não pode aquilo. O próprio Satanás usa a boca dos ungidos para querer bloquear o chamado, para querer bloquear a vontade soberana de Deus. Porque Deus ele não usa macho e não usa fêmea. Deus ele usa toda a carne que é cheia do Espírito Santo, toda a carne que se levanta para fazer a obra de Deus, né? Todo aquele que se posiciona, aquele que é imbuído do Espírito Santo, o Espírito vai levantá-lo, o Espírito vai ungí-lo, né? Não interessa se é homem, se é mulher, Deus vai usar com poder e autoridade. Deus vai usar nos dias de hoje, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Nós temos que deixar a religiosidade de lado, os dogmas religiosos de lado, temos que deixar, né, as doutrinas humanas de lado, e o que nós temos que pregar é aquilo que o Senhor falou para os 70, ide e pregai o reino, porque o reino do céu está próximo. Temos que pregar o arrependimento, pregar que o reino do céu está próximo, porque a unção de Deus é derramada sobre toda a carne, e o Espírito Santo levanta quem ele quer, o Espírito Santo usa quem ele quer, mesmo que o homem não queira. Deus usa o improvável. Sabe por quê? Davi ele era improvável. Sabe por que Davi era improvável? Davi ele era rejeitado. Davi não era filho legítimo de Jessé. Davi ele era filho do adultério de Jessé. Por isso que Davi ele era colocado lá no meio do mato para cuidar das ovelhas. As ovelhas que eram ovelhas deformadas, ovelhas que não tinham condições de serem usadas. Então Davi ele ficava lá desprezado. Então até quando Samuel avisou Jessé que ele ia na casa para levantar um rei da casa de Jessé, o que Jessé fez? Ele colocou os seus filhos, a qual ele considerava seus filhos, os seus melhores filhos, os filhos prováveis pela carne, pela aparência humana. Aí esse pode ser rei, porque ele é forte, porque ele é bonito, ele tem pinta de rei, porque ele é macho, porque ele é homem, porque ele não sei o que, ele tem pinta de rei, tem cara de rei. Só que Deus foi lá e Deus envergonhou todos eles. E aí quando Samuel chegou e falou, esse cara, nossa, a Benadade vai ser rei, o cara é fortão, é machão, bonitão, levanta, puxa ferro na academia, o cara, olho azul, bonitão, cabeludo. Deus falou, não é esse, não escolhi esse. Eu olho o coração, não olho a aparência, não olho a carne, não olho a figura humana, eu olho o coração. Amém? E aí depois que passou todos, Deus falou para ele assim, ainda falta um. E aí Samuel, Jessé, acabou seus filhos? Falta um lá, o manezão tá lá no campo, lá, o fedido tá lá o sujo, o fedido tá lá no campo. Por quê? E Davi veio, e aí Samuel falou assim, ninguém vai sentar à mesa, porque quando eles falaram que Samuel vinha, você acha que os filhos de Jessé ficaram como? Eles se arrumaram, eles fizeram a barba, passaram perfume, tomaram um banho, ficaram todo bonitão, né? Todo arrumado. Não é assim que a gente faz no jantar? Você vai desarrumar do jantar, bispa? Você faz o quê? Você se arruma, as mulheres, a mulher se produz toda, põe a maquiagem, né? Não sei o quê. Imagina os filhos de Jessé, né? Tudo bonitão, arrumadão, né? Tava na beca lá, moderno e gravata, o Gulboss, não sei o quê, cara, Bíblia embaixo do braço. Nossa, quero ficar de crente, né? Daquele jeito, estereótipo religioso. E aí quem que chega ali na porta, daqui a pouco o pessoal, que cheiro que é esse? Cheiro de cocô? Acho que Davi veio do pasto. Davi pisava no
no meio do cocô lá dos animais. Davi estava fedendo. Imagina o cabelo de Davi cheio de carrapicho, todo sujo de barro, todo sujo, todo fedido. Ovelha fede que só misericórdia. Ovelha fede mais que cachorro molhado na rua, né? Imaginou? Chegou Davi lá todo fedido, sujo, cheio de carrapicho, o sapato cheio de barro, cheio de cocô de ovelha, de bicho que ele pisou. E aí Deus falou assim: esse é o rei, unge ele, unge esse aqui mesmo. Traduzindo, Deus falou assim: é o fedido que eu vou levantar, é o improvável, é aquele que não tem aparência humana, é esse que eu vou levantar. Deus levantou o quê? E aí os que estavam ali todos bonitões, né, saradões, cheirosos, arrumadinhos, né, humanamente assim, segundo a doutrina, né, do nosso ministério, a doutrina, eles tiveram que engolir e tiveram que ver ali o improvável sendo levantado pelo Espírito Santo. E Davi, todos conhecem a trajetória, foi o homem segundo o coração de Deus. Então, Deus ele levanta o improvável. Deus não vai levantar aquele que é provável segundo a ótica humana, né? Que a ótica humana fala: não, tem que ser homem, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que cumprir os decretos, tem que cumprir as doutrinas do ministério, tem que cumprir. Não, Deus ele unge e levanta segundo o chamado do coração. Que Deus ele olha o coração, ele olha a intenção, ele olha aquele que tem a vontade de servir ao Senhor, aquele que é imbuído do Espírito, aquele que diz sim para o Espírito Santo, aquele que é cheio da vontade do Senhor. Por isso que ele fala aqui: aquele que aspira o episcopado, excelente obra almeja. E aí ele continua aqui dizendo, né? Aí ele começa a usar a figura do bispo. O apóstolo Paulo dizendo que é necessário que o bispo, ele usou como exemplo, necessário que seja irrepreensível. O pai ele começa a usar as regras necessárias para o episcopado. Ele segue aqui um requisito para o diaconato e para o episcopado. Então, aí já entra um requisito ao qual é um critério necessário. Então, o que quer dizer isso? O Espírito Santo ele vai ungir você, seja homem, seja mulher, ele vai te levantar. Deus quer levantar pastoras, apóstolas, bispas. Deus quer levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer a sua obra. Deus não quer levantar religioso que quer matar as pessoas, que quer colocar as pessoas dentro de uma caixinha religiosa, dizendo: você pode, você não pode, você é assim, você é assado, você pode cortar o cabelo, não pode cortar o cabelo, e usar a roupa tal. Deus não está preocupado com isso, irmão. Deus está preocupado em levantar pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que vão abrir a boca, vão profetizar, como ele vai andar, pessoas que vão ser ungidas, pessoas que vão pregar o evangelho, as pessoas vão se converter, pessoas que vão entrar no reino dos céus, pessoas que vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, né? E o Senhor ele deu o seu id, né? Ele deu o id para todos, né? Ele deu o seu id lá no livro de Marcos, lá no capítulo 16, né? Os universitários aqui me ajudando. Glória a Deus, capítulo 16 de Marcos, olha só. Jesus ele comissionou a sua igreja, os seus servos e servas. Tanto é que quando Jesus ele ressuscitou quando ele ressuscitou no terceiro dia, quem foi levar a boa notícia para todos foram as mulheres. Foi lá Maria Madalena, Maria foram lá, né? Elas correram, elas viram lá o anjo do Senhor, elas viram o túmulo vazio e elas foram anunciar o evangelho que Jesus havia ressuscitado. Os próprios homens não creram. Vocês estão ficando loucas, vocês estão doidas. Mas elas foram as primeiras a anunciar a ressurreição de Jesus Cristo, né? E a ascensão de Jesus, ele deu a sua ordem para evangelização. E finalmente, lá no versículo 14 do capítulo 16, e finalmente apareceu Jesus aos seus 11, quando estavam à mesa, e assegurou-lhes, olha só, olha o que Jesus falou, né? Para os seus 11. E finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Olha só, os homens duros de coração, religiosos, Jesus os censurou a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitando. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não é acompanhar só homem, não.
vai acompanhar os que creem, né? E para finalizar aqui, diz assim: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então o chamado de Deus para a tua vida, tanto homem como mulher, é o Senhor, porque o Espírito já é derramado sobre toda a carne. Ele só está esperando você, homem, você, mulher, se levantar na força do Senhor e dizer sim para o chamado do Senhor. Mas se você fala assim: eu sou mulher, no meu ministério eu não tenho oportunidade, sai desse lugar aí, vai para o lugar onde Deus vai te levantar, te constituir e te usar como profeta das nações, que Deus quer usar a tua vida, Deus quer te levantar. Amém? E a missão da igreja apostólica é o quê? É enviar, é apostolar os servos ungidos do Senhor para pregar a palavra. Então, você não tem oportunidade? Vem aqui que você vai ter oportunidade. Amém? Vem aqui que nós vamos capacitar você pela unção, imbuídos da unção apostólica, imbuídos da autoridade a qual o Senhor nos constituiu, porque nós éramos também improváveis. O Senhor nos levantou como ministro apostólico nessa terra para pregar o evangelho aos quatro cantos desse mundo. E é o que nós fazemos hoje, né? Então você que um dia serviu, está parado, está aí desprovido de ministério, vem aqui com a gente, me procure a Bispa Cíntia, e nós vamos abençoar a tua vida, comissionar você, te enviar, potencializar o teu ministério em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja dizimista dessa obra. A nossa chave Pix, nosso e-mail é missãoafterchurch@gmail.com. Entregue seus dízimos e ofertas missionárias de amor. Entregue suas ofertas para podermos também alugarmos as cadeiras para o evento que nós vamos realizar. Em nome de Jesus, fique de pé no teu lugar. Vou dar a bênção apostólica. Você vai. Quer também doar cadeiras, né? Você que é empresário, que deseja doar, você pode doar cadeiras. Nós precisamos de mais 20 cadeiras. Amém? Pode ser dessa cadeira aqui mesmo, ó. Cadeira plástica que aguenta 150 quilos. Tá? Você pode nos doar essas cadeiras. Você que é empresário, por gentileza, precisamos de mais cadeiras para o ministério. Então você que pode doar, nos doe, precisamos de 20 cadeiras. Então se levante nesta obra, semeie que essa é uma obra fértil. Amém? Amém. Levante suas mãos aos céus, vamos estar orando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Espírito de Deus, o Espírito que levantou a Davi, que o imbuiu de autoridade e poder, que esse mesmo Espírito venha agora te levantar, em nome de Jesus, para esse novo tempo, que você seja o trabalhador da última hora, que você venha pregar o Evangelho do Reino, porque eis que é chegado o Reino dos Céus, que o Espírito de Deus venha te levantar, em nome de Jesus. Eu te envio para uma semana de vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.